As 7 cabeças da besta que carrega representam os 7 montes de Roma. E as 7 cabeças da besta que está sendo carregada representam 7 reis nos últimos dias. A Bíblia diz que são 7 montes e são 7 reis. Como é que é? Ou é monte ou é rei? Não, é porque são 7 e 7. 7 cabeças de uma besta, 7 cabeças da outra. Entendeu? Não são as mesmas cabeças. Não é uma só besta, são 2. Por isso diz o verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, se você fala, está complicado. Lembre-se que o anjo está explicando um mistério. E ele localiza geograficamente onde está a sede do poder religioso. Na cidade dos 7 montes. Agora vai falar quem reina na cidade dos 7 montes. Verso 10. Quem reina na cidade dos 7 montes? E são também 7 reis. Só tem um rei em Roma, que é o Papa. Não tem outros reis em Roma. Aqui está falando de reis de Roma. Não estamos falando de reis do Brasil, reis de Portugal, reis do Egito. Não, irmão. Está falando, o contexto, o foco do capítulo inteiro é Roma. E o poder religioso que tem a sua sede ali. Queridos, agora vamos ler o verso 10. São 7 reis, 5 já caíram. Um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Quando é que essa profecia começou a ser entendida? Nos dias do 6º de João Paulo II, que reinou por 27 anos. Nos dias de João Paulo II, essa profecia começou a ser entendida. E começamos a entender, não somente eu, mas vários estudiosos da profecia começaram a entender que o Vaticano voltou a existir como nação, como Estado, em 1929, quando o Tratado de Latrão foi assinado por Benito Mussolini e o cardeal Gaspari. O cardeal Gaspari e Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano como um país. É o menor país do mundo, são 44 hectares. Portanto, queridos, de 1929 para cá, voltou a existir. E aqui está falando dos reis papais no tempo do fim. Na última fase do Vaticano, existiriam 7 papas. E agora, pastor? Quem é esse Bento XVI que renunciou? É o 7º. São 7 cabeças, não são 8 cabeças, são 7 cabeças. O 8º poder não é cabeça. Como é que é? O 8º poder não é cabeça. São só 7 cabeças, não são 8, não são 9. Por isso a Bíblia chama de mistério. Agora vejam, queridos, de 1929 para cá, quantos papas existiram? Vamos começar. 1929, quem era papa? Papa Pio XI. Papa Pio XI foi papa de 1922 até 1939. 1922 até 1939 foi o Papa Pio XI. Aí veio o segundo. O segundo foi Papa Pio XII. Papa Pio XII foi papa de 1939 até 1958. Este é o segundo. Aí veio o Papa João XXIII, que foi papa de 1958 a 1963. Aí veio, esse foi o terceiro. Aí veio o quarto, Papa Paulo VI. Paulo VI foi papa de 1963 até 1978. Aí veio o quinto, João Paulo I, que foi papa por 33 dias. E foi morto. Morreu. Morte confusa, polêmica, mas foram 33 dias só. Ele foi o quinto. Aí veio o sexto, João Paulo II, que foi papa desde o ano 1978 até 2005. 27 anos de papado. Este foi o sexto. E aqui diz o sétimo, quando vier, outro ainda não é vindo, que é o sétimo, e quando ele vier, o sétimo, convém que dure pouco tempo. Então, pastor, e agora? Que se Bento XVI era o sétimo e ele renunciou, a profecia caiu? Não, a profecia se cumpriu. Se cumpriu. Durou pouco tempo. Durou somente 8 anos. Enquanto que o anterior durou 27 e ele durou 8. Queridos, nós estamos assistindo o cumprimento da profecia. Nossa geração é uma geração privilegiada que está vendo coisas que nunca, jamais alguém viu. Como uma profecia se cumpre diante dos nossos olhos. E as pessoas estão iradas e enraivecidas porque são contra esta interpretação. Muitos teólogos dizem que você pode aceitar qualquer uma das outras interpretações, mas menos esta. Por que menos esta? Se esta é a única bíblica. Onde monte é monte e onde rei é rei. E onde Roma é Roma. Não temos que fugir disso. Por que essa é a única que não deveria ser aceita? Se é a única que é sustentada pela palavra de Deus. Pelo estudo bíblico do capítulo 17. Porque isso aqui que estamos fazendo é um estudo bíblico. Verso por verso. Esta profecia está em processo de cumprimento diante dos nossos olhos.
Agora, pasmem, queridos irmãos. Tudo que tem a ver com o papado tem a ver com 11 de fevereiro. Por quê? Não sei, irmãos. Mas o Papa foi preso, o Papa Pio VI foi preso e destronado no dia 11 de fevereiro de 1798. Ferida mortal no papado. Quando? 11 de fevereiro de 1798. A cura da ferida mortal começou no dia 11 de fevereiro de 1929, quando o Tratado de Latrão foi assinado num dia chuvoso, lá no Palácio de Latrão, entre Benito Mussolini e Cardinal Gaspari. No dia 11 de fevereiro de 1929 foi assinado o Tratado de Latrão, restaurando o poder do Vaticano. Agora, por que Bento XVI escolheu 11 de fevereiro de 2013 para anunciar a sua renúncia? 11 de fevereiro, 11 de fevereiro, 11 de fevereiro. Não sei, irmãos, mas alguma coisa existe. As pessoas dizem isso é coincidência. É coincidência demais. Demais da conta para ser coincidência. 11 de fevereiro de 1798, ferida mortal. 11 de fevereiro de 1929, iniciou a cura da ferida mortal com o Tratado de Latrão. 11 de fevereiro de 2013, o sétimo Papa, a sétima cabeça, anuncia a sua renúncia. Renunciou, mas não deixou de ser Papa. Uau! Isso nunca aconteceu em 600 anos? Em 600 anos, nunca o Vaticano teve 2 papas vivendo ali dentro? O Papa renuncia, mas continua sendo chamado de Papa? Mas é Papa emérito. Das América, mas é Papa. E é a sétima cabeça? Então a sétima cabeça está viva. E o oitavo? É um mistério. Por isso precisamos ler com oração e humildade para entender. Porque o oitavo, diz aqui, pertence aos 7. Se Bento XVI tivesse morrido, o oitavo ia poder pertencer aos 7? Só se alguém ressuscitasse dos 7. Mas a Bíblia está dizendo que não é assim. Mas a sétima cabeça não morreu. Só renunciou e continua sendo Papa. E vai morar dentro do Vaticano. Por isso diz que o sucessor de Bento XVI pertence aos 7. Porque ele pertence à sétima cabeça. Por isso diz que o sucessor de Bento XVI pertence aos 7, porque ele pertence à sétima cabeça. Uau, irmãos! O sucessor do Bento XVI não é a oitava cabeça, porque não existe isso de oitava cabeça. Não existe oitava cabeça. O sucessor do Bento XVI, que é o oitavo poder, não confunda o oitavo poder com a oitava cabeça, o sucessor do Bento XVI é o oitavo poder que pertence à sétima cabeça. Mesmo que Bento XVI morra daqui a alguns anos, o sucessor dele continua sendo sétima cabeça, porque começou partilhando o reinado da sétima e vai continuar sendo uma extensão da sétima. Porque não existe oitava cabeça. De onde o senhor tirou isso, pastor? Da Bíblia? A Bíblia não diz que o oitavo pertence aos 7? Quem é a sétima cabeça? Bento XVI. Com quem ele vai partilhar o trono agora? Com seu sucessor. Mas ele morreu? Não. Isso existia no Império Romano, irmãos. Corregente. Corregente. Tibério César era corregente. Belsazar, de Babilônia, era corregente. Lembram quando Belsazar falou para Daniel? Se você ler as palavras que estão escritas aí na parede. Mene, mene, tekel, farsim. Se você ler e me der a interpretação, você será o quê? O terceiro no meu reino. Por que Daniel seria o terceiro no reino? Porque ele, Belsazar, era o segundo. Ele era o rei de Babilônia, como é que ele era o segundo? Porque tinha um rei que era o primeiro, que renunciou. Nabonidos, amante das artes, renunciou. E então Belsazar estava reinando, mas era o segundo. Papa Bento XVI renunciou, mas ele é o primeiro. O outro é continuidade e extensão da sétima cabeça. Agora, o oitavo poder, irmãos, abra a Bíblia agora e veja aí o verso 11. Verso 11. O verso 11. E a besta que era, e já não é. Está falando de uma cabeça papal aqui? Não. A besta que era e já não é. É ela também o oitavo. Se fala também o oitavo é porque tem 2 no oitavo. No oitavo poder, o oitavo poder é duplo. A besta também é o oitavo. Por que também o oitavo? Porque o sucessor de Bento XVI também é o oitavo. Existe um sucessor do Bento XVI, que é o oitavo poder, mas que pertence aos 7. Existe um poder chamado oitavo poder, que é a besta, que irá à perdição. Quem é a besta que irá à perdição? Satanás. Por isso diz o finalzinho do verso 11.
A besta que era e já não é, ela também é o oitavo. E é dos 7 e vai à perdição. Esta frase, vai à perdição, liga esta besta à besta do verso 8. O comecinho do verso 8 diz quem é a besta que irá à perdição. A primeira e segunda linha do verso 8, leia lá. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Está falando de Satanás. Mas Satanás vai se manifestar? Sim, irmãos, Jesus não falou que Satanás vai andar na terra dizendo eu sou o Cristo? Ellen White não fala no livro Grande Conflito que Satanás vai andar na terra dizendo eu sou o Cristo e será adorado por todos, e ele vai dizer que mudou realmente a santidade do sábado para o domingo e o mundo todo o adorará? Ele vai personificar Jesus na terra? Vai. Quando? Depois do sucessor de Bento XVI. Ele vai personificar Jesus na terra? Vai. Quando? Depois do sucessor de Bento XVI. Depois desta 7ª cabeça, vem um 8º poder, que é duplo, porque é um papa e, na sequência, o próprio Satanás, personificando Jesus. Pastor, mas desse jeito nós estamos no fim mesmo. Estamos no fim, irmãos. Não estamos marcando o dia e a hora da volta de Jesus, porque não sabemos. Mas estamos dizendo que estamos vivendo no tempo do fim. Se prepare. Por isso é um mistério. Quem lê, entenda. Existem 2 tipos de servos. Um que diz tarde virá meu Senhor. Maldito este servo. Mas existe um outro servo que diz cedo virá o meu Senhor. Eu não sei o dia e a hora, mas cedo virá o meu Senhor. Bendito seja este servo. Ele é chamado de alarmista. Ele é criticado por alarmismo. Mas não é alarmismo, irmãos. Nós temos que estar vivendo com olhos no céu. Só o pé na terra. A cabeça tem que estar no céu. É de lá que vem o nosso socorro bem presente. É no tempo desse 8º poder, que começa com o Papa sucessor de Bento XVI. É no tempo dele que a nova ordem mundial será implantada, irmãos. É no tempo desse 8º poder, que começa com o Papa sucessor de Bento XVI. É no tempo dele que a nova ordem mundial será implantada, irmãos. Que os 10 blocos, os 10 reinos serão formados. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, a terra estará dividida em 10 reinos. Como, pastor? Daniel capítulo 2, verso 44, diz que quando a pedra desceu do céu, atingiu os 10 dedos da estátua. Então, quando a pedra descer do céu, a volta de Jesus vai destruir os reinos da terra, representados pelos 10 dedos. Então, a terra estará dividida em 10 reinos. Na volta de Jesus. Esses 10 reinos estão em formação. Reino número 1, Estados Unidos, América do Norte, México e Canadá. Reino número 2, a União Norte-Europeia. Número 3, Japão. Número 4, África do Sul e Austrália. Número 5, o Bloco Soviético. Número 6, Bloco Latino. Número 7, Bloco Islâmico, Norte da África com Oriente Médio. Bloco Islâmico. Número 8, Centro da África. Número 9, Ásia e Sudeste da Ásia. E número 10, China. Esses são os 10 blocos que estão se formando. Escrevam isto e acompanhem as notícias. E vejam se não vai acontecer isso tudo. Está acontecendo diante dos nossos olhos. A nova ordem mundial é um mundo dividido em 10 reinos, liderados pelo Papa. Por isso, queridos irmãos, isso vai acontecer no 8º poder. Porque não existe nono. Não existe nono. O 8º é a soma dos 7. É o último, é o clímax. É o fim. Veja agora o verso 10, verso 12, irmãos. Capítulo 17, verso 12. Terminando, irmãos. Capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis. Agora são reinos. Agora sim a profecia está dizendo que existem 10 reinos no tempo do fim, representados pelos 10 chifres. Esses 10 reinos serão liderados por 10 reis. E eles vão colocar o mundo todo aos pés de quem? Do poder papal. Veja o verso 13. Verso 13, irmãos. Estes, os 10 reis, têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade a quem? A besta. Qual é a besta que vai dominar sobre a terra durante agora o tempo final? O poder papal. E depois que cair o poder papal, virá então a besta do abismo, Satanás personificando Cristo e sendo adorado pelo mundo todo. Nós estamos vivendo um momento da transição, irmãos. Da 7ª cabeça sendo substituída pelo 8º poder. Quanto tempo vai durar esse 8º poder? Não sabemos quanto tempo vai durar. Mas é um poder duplo. De que lado você está? Vejam agora o verso 14. Verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Porque é o Senhor dos senhores, e é o Rei dos reis. E o que mais? Vencerão os que estão com ele, com o Cordeiro, chamados e eleitos e fiéis. Você é chamado por Deus, você é eleito, você é fiel, e você vencerá com o Cordeiro, porque ele é o vitorioso de todas as batalhas. O nome de Jesus, no grego, é Jesus. E somando o nome de Jesus em grego, Jesus dá 888, 888. Para os judeus, número 6 era o número do homem, número da intranquilidade.
Número 7 era o número da perfeição. Número 8 era o número da vitória. Por isso o nome de Jesus quer dizer 888, eterna vitória. Quando vai ocorrer a eterna vitória de Jesus? No 8º milênio. Quando acabar o 7º milênio, a cidade santa desce do céu. E Satanás será queimado e Deus cria um novo céu e uma nova terra. Esse começo de novo céu e nova terra é chamado de 8º milênio. É a nova ordem mundial de Deus. O novo céu e a nova terra. Quando é que vai acontecer a nova ordem mundial de Satanás? No 8º poder. Uau! Quando vai acontecer a nova ordem mundial de Satanás? No 8º poder. Quando vai acontecer a nova ordem mundial de Deus, novo céu e nova terra? No 8º milênio. Porque o número 8 representa a vitória. A vitória de Satanás agora no 8º poder, ela é efêmera. Ela é transitória. A nova ordem mundial parece que vai durar muito, mas vai durar muito pouco. 42 meses é o tempo que vai durar a nova ordem mundial. E vai acabar. E Satanás vai aparecer personificando Jesus. Primeiro vem um decreto dominical. No tempo desse 8º poder. Depois vem um decreto de morte. Mas os filhos de Deus não morrerão. O Cordeiro vencerá. E vencerão aqueles que estão com o Cordeiro. Os chamados, os eleitos e os fiéis. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, irmãos. Ele disse que o 8º poder seria o Papa Francisco, que é o Papa que veio depois do Papa Bento XVI, que renunciou. E disse que o decreto dominical aconteceria no período do Papa Francisco. O Papa Francisco morreu. Isso joga por terra toda essa especulação, esse alarmismo que já sabíamos que estava equivocado, que já sabíamos que estava errado. Antes ele disse: o que vier depois do Papa Bento XVI, que renunciaria, nesse período aconteceria a nova ordem mundial, o decreto dominical, e a seguir a personificação do Papa. Mas agora ele já mudou a sua posição alguns dias atrás, dizendo, já escreveu uma carta de renúncia, e por isso o próprio Papa que entrar ainda vai estar no 7º. Mas você viu a pequena mudança? Ele não disse que haveria uma renúncia do 8º reino. Ele não disse em nenhum momento na pregação dele, mas agora ele acrescenta esse detalhe porque ele viu a possibilidade do Papa morrer. Mas ainda que o Papa anunciou a carta de renúncia, isso foi assinado em 2013 para caso ele ficasse inapto de exercer a função, mas nem deu tempo de renúncia ser efetivada, porque ele morreu. Isso prova que esses alarmistas continuam fazendo as suas falsas profecias e quando vê que a coisa não vai dar certo, ele dá aquela pequena alteradinha para poder enganar aquelas pessoas que não estudam. Fique atento.